Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, nós temos o versículo que seguramente em toda a minha vida foi o versículo que mais me fez temer. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Quando nós formos prestar contas a Deus, entenda, não é simplesmente o que você fez. O que tiver oculto que você fez e que ninguém sabe, vai entrar na conta. E não só isso, e é isso que me faz temer o coração. O que está oculto e escondido no seu coração vai ser colocado à luz. E a luz de quem você é, ou de quem foi, a luz das suas ações, das suas atitudes, das motivações. Deus está dizendo, está aqui. Como coisas ocultas e segredos do coração estarão presentes naquele dia, e ele não fala nada de realizações contabilizáveis. Não vai entrar ao meu favor, o fato de que cada domingo à noite eu prego para cerca de 1000 pessoas. Não vai entrar, de fato, quantas vezes eu preguei na minha vida. Isso aí é contabilizável, é fácil. O que vai entrar é a sua atitude e a minha atitude nas ações que nós fizemos. Eu fiz isso para me projetar ou para servir a Deus? Eu cantei aqui na frente para me projetar ou para louvor de Deus? E percebam que ele diz, então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Após termos prestado contas, nós vamos receber o louvor devido, se tem louvor. Você foi servo bom e fiel. Você foi servo fiel no pouco. Quando Paulo escreveu aos 2 Coríntios, ele é mais explícito ainda. Ele diz, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis a Deus. Veja, salvo absolutamente pela graça, favor de Deus, mas agora que eu estou salvo, ele está dizendo que nos esforçamos para sermos agradáveis a Deus. Por que importa, ele diz, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. A palavra que traduz tribunal aqui é a palavra bema, grega, bema. Anos atrás tive o privilégio de visitar o sítio arqueológico de Corinto e estava chegando uma área que é o que é chamada de ágora, o mercado, a área aberta de mercado, mas também o lugar em que tinham as provas atléticas. E vi uma pedra branca trabalhada, eu suponho que ela tivesse cerca de 8 a 10 metros de largura por talvez uns 4 metros, e de profundidade ela tinha 1,5 metro. Cheguei diante daquela pedra e tinha um escrito em grego ali. E o escrito era bema. Meu Deus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele estava olhando para isso, pensando nisso. Que eles tinham um bema, que era a plataforma em que aqueles que fiscalizavam o comércio da cidade estavam vendo se estavam cumprindo as regras. Era também o lugar em que os juízes de uma prova atlética, de uma corrida, se colocavam em cima para ver se as pessoas estavam competindo da maneira correta, para então dar o prêmio. Agora ele pega essa figura e diz que você e eu vamos comparecer perante o bema.
O tribunal não é um tribunal para saber se você tem pecado ou não, se você está salvo ou não. A questão é o que você fez com a sua vida no tempo que você tinha que estar cuidando dos negócios de Deus. E naquela ocasião, depois de prestar contas a Deus, Deus vai poder dizer que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo escreveu sobre isso intensamente. Pedro também, de uma maneira tão diferente, ele escreveu sobre isso. Quando na sua segunda carta, veja, versículo 5. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, veja, ele está falando de pessoas que já foram salvas. Agora, vocês têm que se esforçar, ele diz. Associai com a vossa fé, você já creu em Cristo. Agora você tem que acrescentar a virtude o conhecimento. Ele continua. Cabe aqui, uma vez salvo, um empenho, um esforço. E aí ele diz no versículo 8, depois de acrescentar uma série de coisas, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem que não sejais nem inativos nem infrutuosos. No plano de Deus, não cabe uma vida marcada por inatividade espiritual. No plano de Deus, não cabe uma vida que não traga frutos. A orientação deles é: você deve, nesse tempo aqui, se esforçar, se empenhar, se dedicar. Para quê? Para que você tenha uma vida marcada por atividades conforme os interesses de Deus, dando os frutos que Deus quer que você dê. Que você faça com que os negócios de Deus cresçam e aumentem.